Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso simpósio, a gente vai iniciar agora a mesa redonda sobre o segmento do prematuro após a alta hospitalar. Ela vai contar com vários profissionais. Teremos a médica pediatra e neonatologista Ana Paula Menini, a fisioterapeuta especialista Elívia Teles, a enfermeira e mestre Débora Campos e o professor doutor e orientador da Liga, o professor Antônio Mendes, que vai mediar a mesa redonda. A gente ia contar com a presença de uma nutricionista, a Bruna Lira, só que ela teve um problema de saúde e precisou se ausentar um pouco da mesa redonda. Passo a palavra agora ao professor Antônio, que vai mediar a mesa. Boa palestra. Olá, pessoal, boa noite. Sou eu, professor Antônio, e quero, em primeira mão, agradecer pelo convite novamente e agradecer a presença das palestrantes, tá? Então, só fazendo uma breve introdução a como vai ser a mesa redonda, né? Cada palestrante, a gente vai ter um tempo de 20 a 30 minutos para fazer uma apresentação, depois a gente abre para as perguntas, para o público, então fiquem à vontade para colocar sua pergunta aqui no chat e colocar e passar as perguntas para as palestrantes, ok? Então passo a palavra agora para a doutora Débora Campos, enfermeira, ok? Então, doutora Débora, boa noite. O áudio está desligado. Oi. Acho que agora tá. Oi, gente. Tá ouvindo? Nós estamos ouvindo você. Vocês estão conseguindo me escutar sem o fone? Porque eu não estava escutando vocês. A gente te escuta. Ai, boa noite. Boa noite. Então, perdi a apresentação porque eu não estava escutando. Então, eu vou botar aqui os slides e vocês me dizem se estão escutando, estão vendo, tá? Tá ok. E se eu aprendi certinho um outro. No teste. Não tem problema, qualquer coisa tem as meninas também que estão ajudando a gente. Pronto, Elas tá aparecendo. Pronto, gente. Estão visualizando, né? Sim. Tá aparecendo, te escutamos bem. Então, eu nem me apresentei direito, né? Que eu fiquei empolgada aqui no negócio da falta do áudio. Mas meu nome é Débora. Eu sou enfermeira, né? Enfermeira formada pela Universidade Federal do Piauí, de coração, né? UFPiana. Com mestrado também na Universidade de Saúde Coletiva, e durante 3 anos eu coordenei a imunização em um município aqui do Maranhão, né? Que foi o município de Colinas. E aí, para mim foi uma experiência maravilhosa, e aquela coisa assim, você cai de paraquedas, que quando eu paguei saúde da criança com a professora Luísa, eu dizia que não queria nem saber de imunização, que achava um terror. Mas acabei me apaixonando pelo setor, enfim. E hoje trabalho na Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. Então, a respeito da vacinação do prematuro, né? Quando a gente vai falar sobre prematuridade, né? E sobre essa questão da prematuridade, aí a gente traz dados epidemiológicos, né? Onde a gente vê que no Novembro Roxo, né, que foi o mês destinado, né, a gente falar sobre a prematuridade, a OMS ela trouxe dados, né, que mostraram que 15 milhões dos bebês que nascem no mundo, eles nascem prematuros, né? Então, eles nascem antes do tempo, eles são atermos, são pré-termos, e também ela traz esses dados mostrando que desses 15 milhões, 1 milhão de bebês, desses bebês que nascem antes do tempo, eles vêm a óbito poucos dias após o nascimento, né?
Então, epidemiologicamente, isso é um número muito grave, muito grande, né? É considerável, e que consiste como a segunda maior causa de morte em crianças com menos de 5 anos de idade. E aí, qual vem a ser o nosso questionamento? Nos países de primeiro mundo, por exemplo, os Estados Unidos, ele está entre um dos países que vão levar, que possuem um maior número de óbitos, né? Assim como o maior número de prematuridade dessas crianças. E aí, esse nascimento prematuro em países de desenvolvidos, eles estão relacionados a quê? Eles estão relacionados à idade materna, né? Já que a gente tem uma tendência a ter essas mulheres, elas tendem a primeiro, digamos que, ter uma consolidação na carreira, na vida profissional, enfim, para depois procurar engravidar, elas acabam engravidando em uma idade de risco, né, que a gente considera a partir de 35 anos, uma idade de risco, também devido à grande tentativa de fertilização, onde eu vou ter uma gestação múltipla, né, então acaba com que esses fatores, que são fatores de risco, tragam essa questão do elevado número de nascimentos prematuros nesse país. Em países em desenvolvimento ou em países que são, digamos, considerados pobres, né? Aí a gente já vai ter outras causas. Então, são causas mais ligadas a causas evitáveis, aí a gente vai ter a questão da falta da acessibilidade ao pré-natal, a falta da realização de um pré-natal, digamos que com todos os exames disponíveis, aquela gestante, a gente vai estar ligado à questão da gravidez na adolescência, ao elevado número de sífilis e AIDS, enfim. Então, assim, a gente já tem outros fatores, né? Outros fatores que são fatores que hoje a gente considera como causas evitáveis. Então, a gente traz aqui, no Brasil, a gente traz, assim, mais um dado epidemiológico, que 11% dos partos que acontecem no país, eles são partos também prematuros. E levando em consideração também que a gente ainda tem tanto essas questões da falta da acessibilidade, da continuidade do cuidado, enfim, da falta da integralidade do cuidado dessa gestante, a gente vai trazer também a questão da medicalização e da nossa cultura da cesárea, né? Então, assim, acaba que a mulher ela fica com tanto medo de ter um filho por um parto natural e acaba que, digamos, que os médicos acabam também retirando essa criança antes do tempo. A gente tem muitos casos assim. Então, quando eu vou falar de uma criança prematura, essa criança, ela é considerada vulnerável desde o próprio nascimento, né? Então, por que eu vou considerar essa criança vulnerável? Eu vou considerar essa criança vulnerável pela questão do peso ao nascer dessa criança, porque ela vai nascer de baixo peso. Eu vou considerar que a imaturidade do desenvolvimento do sistema imunológico, tanto do sistema imunológico, como a questão gastrointestinal, como a questão da pele, que são barreiras de proteção, né, para a criança. Tudo isso ainda não está desenvolvido, ainda não está desenvolvido completamente. Então, com isso, vai trazer uma vulnerabilidade muito grande para a criança. Eu vou considerar também a falta de anticorpos maternos, visto que esses anticorpos, eles são transferidos para a criança já nas últimas semanas, a partir da 20ª semana, nas últimas semanas de gestação, no último trimestre, né? Eu vou considerar a anatomia do pulmão, que ainda não está amadurecido, né? Digamos, de modo completo. Eu vou considerar que ela vai ser vulnerável pela questão da hospitalização prolongada. Então, ela vai passar muito tempo em um ambiente hospitalar, e a gente sabe que o ambiente hospitalar ele também traz essa questão do grande risco de infecções, e também pelo uso de procedimentos invasivos, porque uma criança que ela nasce pré-termo, ela vai para a UTI, aí a gente vai ter a questão dos procedimentos invasivos, a gente vai ter a questão do grande uso de catéter, a nutrição parenteral, eu vou trazer a questão da questão do uso de sondas. Então, tudo isso faz com que essa criança, ela se torne ainda mais vulnerável. Um bebê, ele já é vulnerável, e um bebê pré-termo, prematuro, ele se torna ainda mais vulnerável, né? Então, a gente vai também ter a questão do uso de medicamentos, porque dependendo da questão, tipo, se ele usar muito corticoide, aí eu vou também
eu vou abalar o sistema imunológico dessa criança, eu vou baixar a imunidade dela. Então, assim, há vários desgastes ou vários fatores que fazem com que essa criança ela se torne prematura pelo próprio nascimento e por fatores intrínsecos e extrínsecos que estão relacionados a isso. Como, por exemplo, também a falta do leite materno. Aí eu tenho também que a criança vai ficar na UTI, e aí ela não vai ter esse contato com a mãe, aí a questão da amamentação, ela fica mais difícil, mesmo, não é a mesma coisa, né? Então, também, a gente sabe que o leite materno, ele é, digamos que, a melhor alimentação, e ele é quem vai trazer toda essa questão de proteção também, enfim, ele tem uma parcela muito grande, né, nessa questão de imunização, de proteção do bebê. Então, todos esses fatores, eles fazem com que a gente tenha um maior cuidado com essa criança. E aí, Débora, quando eu falo da questão do sistema imunológico, a função principal do sistema imunológico é prover proteção ao hospedeiro contra a invasão de micro-organismos, né? Então, assim, o sistema imunológico do ser humano, ele é muito perfeito, e Deus ele é tão perfeito, né, que o bebê ele ainda nasce com vernix, que traz a proteção da pele, que é a primeira barreira, e aí a gente vai ter todas as questões, todas as células que vão nos proporcionar essa defesa, né, a gente vai ter a defesa humoral, a gente vai ter os linfócitos T, enfim, todos esses mecanismos de defesa que devem ser amadurecidos e começam a ser amadurecidos também a partir do momento que o bebê ele vem a esse mundo, que ele passa a ter contato, né, com esse mundo, enfim, com os micro-organismos, enfim, e ele vai adquirindo essas barreiras de proteção com o tempo, né? Então, quando eu vou tratar de imunização, e aí esse bebê ele sai do hospital, né? Então, assim, uma criança normal, quando eu vou falar de imunização, principalmente em recém-nascidos prematuras, essa questão ela torna-se relevante pelo fato dessas crianças terem uma imunidade diminuída a doenças infecto-contagiosas quando comparadas com os bebês a termos. Então, se a gente fala já da importância da imunização em crianças a termo, imagine bebês pré-termos, porque eles já estão muito mais vulneráveis a essas doenças infectocontagiosas, né? E o que é que acontece? A percepção dos profissionais de saúde quanto à imunização desses prematuros, a gente ainda tem vários tabus e vários estigmas, né, em relação à imunização. Então, assim, normalmente, o que se vê no país é que um bebê pré-termo ele pode ser vacinado, ou um bebê a termo ele pode ser vacinado, mas um bebê pré-termo, todos os profissionais eles são muito receosos quanto à questão da imunização relacionada a esses bebês prematuros. Então, só que assim é totalmente ao contrário, porque a imunização se torna um fator essencial para que essas crianças elas possam sobreviver e evitar, digamos que uma doença infectocontagiosa. E aí, no cenário atual, como o que é a questão da imunização, né? No cenário atual, a gente já vê e se torna preocupante a questão de que a cobertura vacinal no país ela já está diminuída, né? Então, a gente já tem essa diminuição de cobertura vacinal no país, a gente já traz a questão de que algumas doenças que eram consideradas erradicadas no Brasil, a gente já está, o Ministério da Saúde já está emitindo nota de alerta, né? Então, a gente já teve aí a volta do sarampo, a gente já teve ano passado um alerta contra a poliomielite, e a gente já tem o alerta agora, né? Porque a gente já teve casos de difteria no Peru, e hoje eu soube que a gente já teve casos confirmados de difteria no Brasil. Então, assim, doenças infectocontagiosas que foram erradicadas através do programa de imunização, que é um dos programas mais antigos do Ministério da Saúde, né? Então, a gente tem essas práticas, a vacina, o programa de imunização, ele é um dos programas mais antigos do Ministério da Saúde, e eu considero também um dos mais organizados, né? Puxando eu realmente sou encantada com o programa de imunização. Então, quando eu for a respeito da contraindicação da vacinação
desses bebês não existe. Por quê? Porque eles precisam de imunidade. Então, o bebê, ele deve sim receber as vacinas o mais rápido possível, né? O que é que a gente vai ter? A gente vai avaliar o RN para exercer uma prática segura, porque a imunização é uma prática segura. Então, a gente tem que exercer essa prática de forma que a gente venha beneficiar a criança e que a gente venha evitar qualquer evento adverso. Então, hoje no calendário vacinal, a gente tem o calendário vacinal do prematuro, e a única vacina que ela tem uma contraindicação, as outras seguem a idade cronológica da criança, é a BCG. Por quê? Porque a BCG a criança precisa adquirir o peso adequado. Essa criança adquirindo o peso adequado, ela vai ser vacinada com a BCG. Fora a BCG, todas as outras vacinas que compõem o calendário vacinal, elas devem ser administradas de acordo com a idade cronológica da criança. Quando eu falo idade cronológica da criança, é o quê? É a questão que, se o bebê nasceu com 7 meses, aí a mãe dele diz assim, quando ele completa 2 meses, não, mas agora que ele ia nascer, então o mês 0 é esse, porque ele era para nascer esse mês, 2 meses depois, né? Ele era para nascer nesse mês, então ele só vai fazer 2 meses quando ele tiver 4. Isso não existe, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que desconstruir na questão da idade dessa criança, né? Então, se ele nasceu com 7 meses, ele vai fazer 1 mês, 2, normal, igual qualquer criança, ele só nasceu pré-termo, né? E aí a gente entra com a questão da informação aos pais, porque pesquisas mostram que um dos maiores motivos pela não vacinação de crianças prematuras é a falta de informação dos pais. Então, a gente sabe, e aí entra a questão da importância da continuidade do cuidado. Por quê? Porque essa mãe, ela tem que ter um pré-natal adequado, ela tem que realizar a vacinação dela, e desde a questão do pré-natal que a gente começa a trabalhar essa questão de imunização, né? Justamente mostrando a importância da mãe tomar as vacinas adequadas para o bebê, para ela, porque vai proteger o bebê, enfim. E depois a gente já vai começar a trabalhar a questão da importância da imunização da criança, né? Da prática da vacinação na criança. Então, a sensibilização da família e mostrar a importância da vacinação para a família é uma das causas que vai fazer com que esses pais levem seus filhos na sala de vacina. Então, hoje a gente vê que a maioria dos pais de prematuro, eles dizem que não vacinaram uma criança porque não sabiam que podia, ou não sabia que era importante, mas que se soubesse, iriam realizar a prática e iriam levar os filhos para vacinar. Então, por isso é importante a percepção dos profissionais de saúde quanto à imunização aos prematuros, porque a gente tem que ter essa sensibilização, a gente tem que trabalhar com a família, para que a gente venha, digamos que, proporcionar um maior cuidado e uma maior proteção a essas crianças, né? Então, o calendário de vacinação do prematuro. O calendário de vacinação do prematuro, eu trouxe aí só para, digamos que, ilustrar, mas a gente tem o calendário de vacinação do prematuro. Ele é igual às outras, digamos que ele praticamente é igual ao de uma criança normal. Então, aqui a gente vai ver que a gente só vai ter realmente a questão de precaução da BCG, que a criança precisa alcançar o peso adequado. Existem outras vacinas que são especiais, e aí a gente tem que ver a disponibilidade dela, mas todas as vacinas que são necessárias para a questão de proteger o bebê prematuro são disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Então, a gente, por exemplo, a gente tem uma vacina que é específica dessas crianças, que ela protege contra o vírus sincicial, que é um vírus de uma doença respiratória, né, que causa uma doença respiratória aguda grave, e que essas crianças têm direito de tomar essa vacina, que ela é própria do calendário do bebê prematuro. Por quê? Porque a gente sabe que a maior causa de morte também dessas crianças prematuras são por doenças respiratórias
como a do vírus sincicial, que causa uma questão da doença respiratória aguda grave. E aí ela vai ter a hepatite B, vai ter a pneumo, que pode ser tomada a pneumo, vai ter a meningo, vai ter a penta, né? Então, todas as vacinas do calendário ela vai tomar normalmente. O que é que pode mudar, Débora? O que é que pode mudar? Pode mudar a quantidade de doses, que às vezes ela vai tomar uma dose a mais, vista que pela baixa imunidade ou pela falta de resposta do sistema imunológico, ela precisa tomar uma dose extra. Então, a gente pode acontecer isso. Mas, no mais, e também outra coisa que é importante, a gente referenciar essas crianças para o CRI, né, que é o Centro de Referência de Imunobiológico Especial, vendo a necessidade, porque ela pode tomar essas vacinas acelulares, como, por exemplo, a pentavalente, porque a pentavalente digamos, que é a vacina que pode causar um maior evento adverso pós-vacinação, né? Criança, normalmente uma criança a termo, quando ela toma pentavalente, ela chega a ficar mais molinha, pode dar febre, enfim. Então, a criança prematura, ela pode ser solicitada a questão dela tomar essas vacinas de forma acelular, que se torna melhor para essa criança, né, que ela tome as vacinas que tiver de forma acelular, ela tomar celular, porque não ela tem uma menor chance de ter um evento adverso pós-vacinação. Outra coisa, a questão da importância da vacinação dos contactantes dessa criança. Porque quando eu tenho uma criança pré-termo em casa, é muito importante que a família ela tome todos os cuidados e todas as medidas, né, para a gente evitar essa questão da transmissão de doenças infectocontagiosas. A gripe é uma doença infectocontagiosa. Então, assim, práticas que hoje para nós se tornaram normais, né, com a Covid. Então, por exemplo, a importância da higienização das mãos, a importância da etiqueta respiratória, a importância do uso de máscaras caso eu esteja gripado, né, resfriado, porque eu vou estar com uma criança prematura dentro da minha casa, né? Isso são práticas muito importantes para a proteção dessa criança. Assim como o incentivo que toda a família atualize o calendário vacinal. Então, que esses adultos, né, eles tenham esse calendário vacinal atualizado. Então, que eles tomem a tríplice viral, que vai proteger contra sarampo, cachumba e rubéola, que tome a de difteria e tétano, que tome a de hepatite B, porque a gente vai gerar uma barreira, de certa maneira, dentro de casa, né? Então, por quê? Porque os pais e todos os cuidadores dessa criança, todas essas pessoas, elas vão estar também imunizadas, né? E, por exemplo, a própria mãe da criança, a tríplice viral, por exemplo, é uma vacina que na gestação ela não é recomendada. Mas a partir do momento que a mãe já está no puerpério, que ela tem o bebê, ela já pode vacinar contra a tríplice viral, porque aí ela vai passar a imunidade, né, para a criança, vista que a tríplice viral só faz parte do calendário da criança depois de 1 ano de idade, né? Então, isso é muito importante, porque aí eu vou ter essa memória, esse anticorpos vindo da mãe para o bebê, né? Enquanto a criança ela chega à idade certa de tomar essa vacina. Então, o que é que eu queria deixar para vocês? A questão da continuidade do cuidado. Porque eu tenho um bebê prematuro, então, levando em consideração o Brasil, onde os bebês prematuros eles não nascem porque as mães deixam para ter filho tarde ou porque é uma tentativa de fertilização, a gente sabe que a questão desses partos prematuros eles são outros, né? Então, são questões que mostram a vulnerabilidade da nossa população. E como profissional de saúde, nós temos que nos atentar a isso, principalmente na questão das nossas ações como saúde coletiva, quando esse bebê sai do hospital. Então, quando ele sai do hospital, a responsabilidade é da atenção primária, é da rede, né, da rede de atenção primária à saúde. Então, eu tenho que levar em consideração a continuidade do cuidado dessa criança, eu tenho que levar em consideração, eu tenho que, como profissional de saúde,
fazer com que esse cuidado ele seja efetivo, porque os pais eles não vão ter tantas informações. Então, quem tem que fazer com que essas pessoas elas tenham informações sou eu, quanto profissional, eu que tenho que orientar quanto profissional, realizar a educação em saúde, fazer o acompanhamento adequado da mesma. Então, aí vem questões como a importância da puericultura, que hoje é uma digamos que, quase inexistente na atenção primária, infelizmente. Então, assim, a gente vê nos municípios a grande dificuldade que os profissionais têm em exercer a questão da prática da consulta de puericultura, né, pela equipe. A gente tem a questão da imunização, ela ser uma causa de todos, e hoje o país ele sofre essas consequências porque a gente deixou isso de lado, assim como a questão do movimento anti-vacina, né? Então, que são questões preocupantes, porque às vezes são por informações errôneas. Então, às vezes, a gente deixa vincular mais a questão da vacinação causar um efeito adverso, que a chance é mínima, desde que sendo realizada por uma prática segura, que o que a gente bate muito na tecla é a realização de uma prática segura, eu deixo vincular essa informação negativa e deixo de vincular a informação positiva, de que a imunização, a vacinação, ela vai proteger o bebê, ela evita doenças que podem levar a óbito, ou então que podem deixar sequelas gravíssimas na criança. Então, isso são informações que a gente tem que vincular, a gente tem que mostrar a importância da mãe, da família frequentar a sala de vacina, porque a gente vai frequentar a sala de vacina desde o nascimento até existe calendário para todo mundo. Então, desde do bebê, aí eu passo para o adolescente, passo para o calendário do adulto, passo para o calendário do idoso. Então, a gente nunca vai deixar de frequentar a sala de vacina. E visto o cenário epidemiológico que o país se encontra, isso é muito importante, porque a gente já está sofrendo as consequências dessa não vacinação, dessa baixa de cobertura vacinal, assim como a gente sofre as consequências, por exemplo, do grande número de óbitos de crianças menores de 5 anos no nosso país, principalmente quando esses bebês eles são prematuros, porque eles se tornam, sim, mais vulneráveis. Então, que a gente possa, sim, abraçar essa causa, assim, a gente possa dar continuidade do cuidado, de acompanhar esses bebês como saúde coletiva, né, como atenção primária à saúde, que a gente venha exercer esse papel para que a gente não venha ver, digamos, o número de óbitos aumentando e para que a gente venha, sim, imunizar esse bebê e como imunizar toda a população. Deixa eu tirar aqui. Então, gente, basicamente é isso. Eu acho, não sei se eu falei muito rápido, mas assim, a explanação basicamente é essa sobre a questão da importância da imunização em bebês prematuros, né? Já reforçando que é importante para todo mundo. Então, a gente por aqui por enquanto, né, professor? Excelente. A doutora Débora foi excelente, eu agradeço pela fala, tá? E espere um pouquinho, que aí eu vou chamar as outras palestrantes para depois a gente compor a mesa, ok? Então, eu passo agora a palavra para a doutora Ana Paula Menini. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria agradecer primeiro o convite para dar essa aula, é um assunto que eu adoro falar. Então, deixa eu começar aqui a compartilhar com vocês a tela. Ótimo. Acho que está todo mundo conseguindo ver? Sim. Então, tá bom. Ótimo. Então, vamos começar. Eu vou falar geral, né, sobre o segmento do recém-nascido prematuro depois da alta hospitalar. Então, eu sou pediatra, fiz a residência de pediatria na Santa Casa de São Paulo, fiz o curso de neonatologia na Faculdade de Medicina da USP. Eu sou coordenadora da UTI neonatal daqui da cidade onde eu moro, que é da Santa Casa de Mojimirim, e eu sou responsável pelo ambulatório de alto risco da Santa Casa de Mojimirim. Então, todo bebê que nasce prematuro ou tem alguma intercorrência que precisa ficar internado na UTI neonatal, ele tem esse acompanhamento comigo depois. Então, qual que é a importância do segmento ambulatorial?
Então, o que a gente vê? Que com o aumento da tecnologia em todos os cuidados de bebês prematuros na UTI neonatal, a gente está evoluindo com uma sobrevida muito maior desse grupo de pacientes. Só que, conforme a gente tem essa redução da mortalidade, na contrapartida, a gente tem uma incidência de morbidade crônica que vai envolver desde déficit de crescimento até atraso no desenvolvimento. Nesses sobreviventes, ele aumenta, né, conforme a gente vai tendo a sobrevida maior. Então, o acompanhamento depois da alta hospitalar, ele acaba sendo uma extensão de todos os cuidados que a gente colocou na UTI neonatal, todos os cuidados empregados nesse bebê. Então, o que a gente sabe? Que nos prematuros, 1/3 deles, quando forem adultos, aos 20 anos, vão ter ao menos uma doença crônica, algum problema crônico. Se a gente comparar com bebês que nasceram a termo, que nasceram acima de 37 semanas, eles vão ser 1 a cada 5 bebês que vão ter alguma doença crônica. Para cada 100 prematuros que nasceram com uma idade gestacional menor ou igual a 26 semanas, a gente vai ter 3 casos de paralisia cerebral, 1 caso de cegueira e de surdez e 4 casos de retardo mental. E para cada 100 bebês que nasceram com um peso inferior do que 800 gramas, a gente vai ter praticamente 2 casos de paralisia cerebral e cegueira, 1 caso de surdez e 5 casos de retardo mental. Então, são patologias crônicas importantes e que, se a gente fizer o diagnóstico precoce e instituir o tratamento, a estimulação precoce, a gente consegue uma sobrevida e até um estilo de vida muito melhor para esse paciente. Então, para a gente poder falar com os pais, né, antes da alta, a gente tem que dar orientações muito claras e detalhadas sobre a importância desse acompanhamento. Então, a gente tem que fazer todo esse cuidado antes da alta, justamente para prevenir os principais problemas, que são os principais problemas dos dias subsequentes à alta, e garantir a continuidade de todos os cuidados gerais e da saúde da criança. Então, igual a gente acabou de ver na aula de vacinação, o controle vacinal adequado, inclusive para os bebês prematuros que são indicados fazer essas doses de anticorpo monoclonal antivírus sincicial respiratório, que é o palivizumab, pegado nessa parte toda de prevenção de infecções e fazer também a prevenção da morte súbita do lactente, que é o óbito que ocorre durante o sono, é inesperado, mais comum nos primeiros dias de vida e tem uma predominância maior em bebês prematuros ou que nasceram abaixo do peso para a idade gestacional. Então, como que a gente organiza esse segmento antes da alta hospitalar? Então, a gente prepara essa alta logo que o recém-nascido já começa a coordenar a sucção e deglutição. Então, é que ele começa a se alimentar pela via oral sem sonda e ele controla bem a temperatura corporal. Mesmo que para tudo isso ele ainda não tenha o peso suficiente para alta, a gente já faz todo esse trabalho multidisciplinar para poder preparar a família para a ida desse bebê para casa. Então, a importância do segmento, ela sempre tem que ser lembrada e enfatizada para os pais, desde quando o bebê interna na UTI, né, na UTI neonatal, e todas as consultas depois da alta, a gente relembra os pais do quão importante é esse acompanhamento. Porque o acompanhamento adequado do prematuro, ele vai garantir um investimento na sobrevida que a gente fez na UTI neonatal. Então, às vezes eu brinco com as mães, eu falo, cuida bem do bebê que a gente segurou pelo fio de cabelo, então tem que cuidar bem dessa criança em casa. Então, isso tudo reflete o que a gente fez na UTI neonatal e acaba posteriorizando, né, todos os cuidados que a gente teve. Então, aqui mais ou menos tem uma apostila, né, de acompanhamento ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele coloca todos os membros da equipe multidisciplinar que são necessários para o acompanhamento desse bebê. Então, vai desde o pediatra ou neonatologista que fez a coordenação, né, que fez todo o acompanhamento de quando ele estava na UTI, passa por psicólogo infantil, neurologista pediátrico, oftalmo, otorrino, nutricionista, fonoaudiólogo, enfermagem, assistente social, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Então, no mundo ideal, nos países desenvolvidos, a gente sabe que esse acompanhamento é multidisciplinar e ele é feito junto, praticamente tudo no mesmo lugar. Hoje em dia, pelo Sistema Único de Saúde que a gente tem, o sistema público, esse acompanhamento, às vezes, ele se perde em alguns pontos. Então, é sempre bom tentar adequar o máximo possível para a família, para esse ser um acompanhamento satisfatório. Então, como que a gente faz esse segmento? A primeira consulta é sempre de 7 a 10 dias após a alta. A gente vai ter consulta mensal até os 6 meses de vida, sempre de idade corrigida. Então, revisões a cada 2 ou 3 meses, dos 6 meses ao primeiro ano de vida de idade corrigida. Revisões a cada 3 meses, entre 1 ano e 2 anos. A cada 6 meses, de 2 a 4 anos de idade corrigida, e as revisões anuais dos 4 anos até a puberdade. Em alguns casos específicos,
a gente precisa diminuir um pouco o intervalo dessas consultas. Então, pode ser um ganho ponderal do bebê abaixo do esperado, um atraso de desenvolvimento importante, reinternações hospitalares frequentes ou algumas condições socioeconômicas e até de dinâmica familiar que elas vão pedir mais atenção e precisam de um retorno mais rápido. Então, um bebê prematuro pode receber alta hospitalar quando? Quando ele controla a sua temperatura corporal, quando ele tem uma estabilidade respiratória e ele tem uma aceitação adequada da dieta. Seja essa aceitação via sonda ou então, em alguns casos mais graves, via gastrostomia, aceitação adequada via oral, ou então, em alguns casos mais graves, via gastrostomia, e em alguns casos específicos podem ser com sonda em casa. Então, os pais precisam, ou os cuidadores, né, precisam estar treinados com todos os conhecimentos e habilidades para o cuidado básico e precisa estar garantido esse segmento ambulatorial. Normalmente, os prematuros vão atingir essas competências com 36 a 37 semanas da idade gestacional corrigida. Então, quais são os principais pontos que a gente vai avaliar nas consultas? Então, eu vou começar primeiro falando do crescimento e do suporte nutricional necessário para esse bebê prematuro. Então, a maioria dos bebês prematuros ou que nascem pequenos para a idade gestacional, eles vão ter um déficit de crescimento quando eles completam 40 semanas de idade gestacional corrigida. E por que isso? Porque a gente não pode querer comparar o crescimento de um bebê que nasceu de 28 semanas, sofreu todas as injúrias dentro de uma UTI neonatal, teve todas as intercorrências, infecções, às vezes hemorragias intraventriculares. Não dá para a gente querer comparar com um bebê que estava lá dentro da barriguinha da mãe até as 40 semanas. Então, se a gente comparar um bebê com outro, o bebê que nasceu prematuro ou pequeno para a idade gestacional sempre vai ter um déficit de crescimento. Atualmente, as curvas que a gente mais utiliza para acompanhar o crescimento desses bebês é o Intergrow, o Fento ou então a curva da OMS. A gente só tem que tomar cuidado que a curva da OMS, que é aquela que tem na caderneta do bebê recém-nascido, a gente tem que utilizar sempre a idade gestacional corrigida. Então, mediu o bebê, fez o peso, viu que com 3 meses ele estava com um peso X. Se ele tiver nascido antes, tem que levar sempre em consideração a idade gestacional corrigida, né? Que é a conta que a gente faz até as 40 semanas. Então, aqui eu coloquei mais ou menos para vocês. Então, essa daqui é a curva de Fenton, né? Que é de crescimento. Então, tem tanto peso, circunferência da cabeça e altura. Essa daqui é a curva do Intergrow e a curva que tem na própria caderneta das crianças, hoje em dia, que é a da OMS. Então, especialmente nos bebês prematuros que nasceram abaixo de 28 semanas ou com peso de nascimento menor de 850 gramas, que tem um quadro de broncodisplasia pulmonar ou então que são pequenos para a idade gestacional, em alguns casos pode ser necessário o uso de hormônio de crescimento. Por isso que esse acompanhamento até a puberdade é tão importante. Porque se a gente verificar uma dificuldade de crescimento, um déficit de crescimento antes de iniciar a puberdade, pode ser usado o hormônio de crescimento. E outra coisa que tem que ficar muito atento é nos casos de catch-up precoce. Ou seja, é aquele bebê que nasceu prematuro e que estava, por exemplo, ali na curvinha do 3% do percentil, estava indo bem, de repente, entre uma consulta e outra, ele aumenta para a curva do 15%, 20%. O que é isso? Ele fez um catch-up, ou seja, ele ganhou peso rapidamente, cresceu em estatura também, em perímetro cefálico, e a gente sabe que os bebês não lidam bem com esse aumento importante de gordura corporal, né? Então, eles acabam metabolizando essa gordura de uma forma errada e vai acabar predispondo na vida adulta para quadros de obesidade, aterosclerose, diabetes, hipertensão arterial. E no suporte nutricional, o leite materno ele vai ser sempre a primeira escolha de alimentação logo após a alta do bebê. A gente sabe que o leite materno tem altas doses do DHA, né? Então, ele está super relacionado com o melhor desempenho no neurodesenvolvimento, só que, em contrapartida, alguns bebês ficam muito tempo internados, as mães passam por uma fase de estresse muito grande, às vezes elas não conseguem fazer a ordenha adequada em casa, então não tem o estímulo para a produção de leite. Então, a gente pode complementar ou utilizar como uma alternativa as fórmulas lácteas. Dentro do ambiente hospitalar, as fórmulas de partida, elas podem ser usadas, as fórmulas específicas para os bebês prematuros. Hoje em dia ainda é difícil você achar a comercialização delas, principalmente aqui no Brasil já está bem difícil. Nos Estados Unidos ainda tem alguns lugares que fazem essa comercialização, mas aqui no Brasil ela ainda é muito pouco difundida. E a gente pode utilizar também, ainda no ambiente intra-hospitalar, o fortificante do leite materno, que ele vai aumentar a caloria do leite materno, o suporte nutricional, tudo que a gente precisa para otimizar o ganho de peso desse bebê, ainda dentro do hospital.
Então, outro ponto que a gente leva em consideração é o desenvolvimento. Tem que ser feita uma avaliação rotineira em todas as consultas do prematuro, e isso é de equipe multidisciplinar. Por isso que é tão importante ser terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, neurologista infantil. Então, a gente faz com base no exame neurológico, a gente leva muito em consideração a avaliação e opinião dos cuidadores, porque às vezes a gente está vendo aquele bebê ali em questão de meia hora, 40 minutos numa consulta. Os pais, os cuidadores estão ali o tempo inteiro, então a opinião deles vale muito sobre como está o desenvolvimento desse bebê. E sempre avaliando os marcos de desenvolvimento do bebê também. A gente tem que ter uma maior atenção no primeiro ano de vida, porque é nesse ano que qualquer alteração do desenvolvimento neuropsicomotor desse bebê, a gente pode fazer intervenção precoce e tem uma maior chance de sucesso. E lembrar que a gente sempre tem que utilizar a idade gestacional corrigida na avaliação. A gente não pode esperar que um bebê de 28 semanas, quando ele tiver 6 semanas de idade cronológica, né, de idade de vida mesmo, que ele faça o que um bebê de 6 meses de vida faça. Então, o início da avaliação ele vai ser sempre realizado pela história clínica e pela evolução do paciente durante a internação na UTI neonatal. 1/3 das alterações no desenvolvimento, elas são detectadas só pela história clínica. São principalmente as mais graves, que a gente consegue ver até pelas queixas dos pais. E para avaliação, a gente conta com alguns testes também, que são os testes de triagem, que é o Denver-2, o AIMS, ou os testes diagnósticos, que o mais utilizado hoje em dia são as escalas de Bayley. Então, aqui mais para vocês terem uma noção, esse aqui é o teste de Denver, a gente faz a ligação aqui embaixo dos meses que o bebê está, com todas as aquisições, tanto motor grosseiro, de linguagem, motor fino, e do pessoal ou social. E a escala de Bayley é a mesma coisa. Então, outro aspecto que a gente tem que ser criteriosamente avaliado, né, nos primeiros anos, é o desenvolvimento da linguagem do bebê. Quanto menor for o peso de nascimento e menor a idade gestacional, maior é a chance de atraso que esse bebê tem nos marcos pré-linguísticos, ou seja, de reconhecer objeto e figura, obedecer alguns comandos verbais, executar atos simples no primeiro ano de vida. E aí ele também pode ter um menor vocabulário e capacidade de formar frases aos 2 ou 3 anos. Então, quando a gente detecta um problema na linguagem do bebê, a gente tem que investigar primeiramente a possibilidade de uma deficiência auditiva, porque se a gente fizer a intervenção audiológica precoce, a gente melhora o prognóstico desse bebê. E sobre o desenvolvimento também, a gente sabe que os distúrbios psiquiátricos, eles são mais frequentes nas crianças nascidas prematuras. E na maioria dos casos, eles também estão associados a outras morbidades, principalmente o déficit cognitivo. Então, o que a gente sabe que mais frequentemente atinge os prematuros são os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, principalmente a falta de atenção, problemas de ansiedade e, inclusive, também desordens do espectro autista. Então, de novo, vou bater nessa tecla, quanto mais precoce for iniciado o programa de intervenção, melhor vai ser o prognóstico no desenvolvimento global e na inserção familiar, escolar, de sociedade e econômica desses pacientes. Então, por isso que esse acompanhamento é tão importante. Qualquer alteração notada no começo, quando a gente consegue intervir rapidamente, você melhora muito o prognóstico. Estou falando agora sobre a doença metabólica óssea, que alguns bebês prematuros podem evoluir. Então, o que acontece? Durante a gestação, a gente sabe que durante o 3º trimestre, né, o último trimestre da gravidez, tem um acréscimo fetal importante de cálcio e fósforo. E os prematuros extremos nascem antes desse último trimestre. E fora isso, durante o período de internação na UTI, a gente ainda não consegue adequar fielmente o que seria, né, uma ingesta de cálcio e fósforo. Então, quando a gente não suplementa de forma correta, o prematuro ele pode evoluir para um quadro de osteopenia ou raquitismo. E o rastreio ou controle desses exames vão ser feitos depois da alta, eles são feitos durante a UTI, mas depois da alta ele vai ser feito a cada 3 meses, até o bebê completar 1 ano de idade gestacional corrigida. Nas doenças respiratórias, um dos problemas mais comuns que a gente tem nos bebês recém-nascidos prematuros é a displasia broncopulmonar. Ela é uma doença pulmonar crônica, é multifatorial, como vocês podem ver aqui nessa figura, então tem várias coisas que interferem para o quadro de broncodisplasia. Então é tanto o uso de oxigênio, a persistência do canal arterial no bebê, infecções que o bebê, né, acaba sendo acometido durante a internação, o uso de ventilação mecânica, todos esses vão fazer uma resposta inflamatória exacerbada no bebê, que ele vai causar uma fibrose, né? Pode causar uma fibrose, uma desorganização dessa maturação normal do pulmão.
Em alguns casos, esses bebês acabam evoluindo para uma dependência de oxigênio nos primeiros meses de vida. Eles têm um quadro de hiperreatividade brônquica, alguns evoluem para asma grave, que precisa de tratamento, que tem que ter muito cuidado, e também infecções recorrentes do trato respiratório inferior. E por último, da retinopatia da prematuridade, a gente sabe que ela acontece porque tem uma interrupção do processo natural na formação dos vasos da retina em função do próprio nascimento prematuro. Então, o que acontece? O uso de oxigênio suplementar durante a internação em UTI neonatal vai fazer uma hiperóxia retiniana, você vai causar um aumento da saturação de oxigênio nessa retina. Com isso, você vai fazer a vasoconstrição e vai ter uma obliteração vascular na retina periférica, na parte retiniana periférica. Com tudo isso, você tem uma interrupção definitiva do processo de formação natural dos vasos da retina. Então, a evolução natural dessa doença, ela pode levar para uma cegueira irreversível se ela não for tratada de forma adequada e precocemente. Por isso que desde a UTI neonatal, a gente faz exames de fundo de olho, então de mapeamento de retina, nos prematuros menores de 32 semanas ou com peso de nascimento menor de 1,5 kg. E hoje em dia a gente bate muito nessa tecla também de controlar de forma adequada a oferta de oxigênio que a gente dá e ter um controle sobre a saturação de oxigênio desse bebê durante a UTI neonatal. A gente sabe que isso é fundamental para prevenção e para progressão, ou, né, para prevenir a progressão da doença. Acho que é isso. Obrigada. Deixa eu só parar aqui. Muito obrigado, doutora Ana Paula. A gente pede para você continuar, enquanto a gente chama a próxima palestrante, para depois dar continuidade à mesa redonda. Okay? Sim. Obrigado pela palestra. E eu chamo agora, passo a palavra à doutora Elívia Teles. Boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, está dando para me ouvir? Boa noite, sim, estamos sim. Pronto, boa noite, sou a Elívia Teles, sou fisioterapeuta, também UFPiana, né? Me formei na UFP há 5 anos, trabalho hoje voltado para a área da obstetrícia, então a neonatologia não é uma área que eu sigo no momento, mas eu dei aqui uma revisada para poder trazer o máximo de informações possíveis aqui para vocês. Sigo também na área da amamentação, então em conjunto, né, a fisioterapia obstétrica e logo em sequência também acompanho essa mamãe na amamentação. Com relação à prematuridade, eu tive algumas experiências mais voltadas assim para gestantes que eu acompanhei, que tiveram bebês prematuros, né? Uma chegou a ter a bebê prematura de 28 semanas, né? E nesse caso, que foi a Keren Apuk, ela, graças a Deus, com a fisioterapia, depois na pós-alta hospitalar, ela acabou desenvolvendo muito bem a questão motora cognitiva e foi uma das experiências que eu tive mais contato. A outra experiência que eu tive contato foi de uma bebezinha que a mãe dela entrou em trabalho de parto prematuro. Quando ela entrou em trabalho de parto prematuro, foi direcionada para o hospital e foi encaminhada para a capital, né? Foi que o ideal seria manter o máximo possível ela dentro da barriguinha da mamãe para que ela pudesse, né, obter o máximo possível de benefícios na vida intrauterina ainda. Essa também tem um desenvolvimento muito bom, graças a Deus, tudo transcorrendo bem. Bom, voltando agora para a questão do geral da prematuridade, né, o que acontece voltada para a parte da fisioterapia que eu vou falar aqui para vocês. No caso do bebezinho prematuro, o que acontece? Questão física, eles vão ter um percentual de gordura menor, né, mais reduzido. O tônus também do bebê, que o tônus é correlacionado com a força, né, tem correlação com a força, também vai estar mais reduzido. Então, vai ser um bebê mais molinho, né, onde vai ter preciso, né, trabalhar bem o tônus desse bebezinho. Lembrando que como o bebezinho, ele tem um percentual pouco de gordura, né,
eles não podem ser levados ao esforço extremo. Então, são exercícios que são feitos, mas de forma mais pausadamente, e um intervalo muito curto, né? Então, tem que ter, por obrigatoriedade, né, a redução desse tempo quando é feito o tratamento dos prematuros. A questão óssea e muscular também vai estar um pouquinho mais reduzido, como eu falei, a questão do tônus, do trofismo também vai estar reduzido, que esse bebê ele vai ganhar ao longo dos dias que vai passando, ao longo das semanas que vai passando, esse bebê começa a conquistar. E cada pessoa, né, e com prematuro não vai ser diferente, deve ser passado por uma anamnese minuciosa. Então, tem que ser visto, junto com a equipe multidisciplinar, quais danos que foram ocasionados por causa da prematuridade daquele bebê. Então, vai ser visto se teve alguma lesão cerebral, se tem as disfunções, é feito toda uma anamnese detalhada com os testes também voltados para saber se é questão física, questão cognitiva desse bebê, para assim ser traçado o plano de tratamento do bebê. E nisso também é importante que haja essa comunicação, no caso do fisioterapeuta que vai atender depois da alta hospitalar, com o que estava atendendo lá na UTI neonatal, na maternidade onde o bebê se encontrava. Porque a partir do prognóstico, da avaliação de como está sendo a evolução desse bebezinho prematuro, o profissional que vai atender no pós-alta, né, vai dar continuidade e vai construir ali a sua evolução com o bebezinho. A questão também do sistema nervoso do bebê também pode estar alterada, né? Aí onde que entra a questão da fisioterapia? A fisioterapia vai trabalhar especificamente voltadas para a necessidade daquele bebê. Então, vamos lá. Com relação ao controle de cabeça. A cabeça do bebê, por si só, ela vai pesar mais do que o restante do corpo, no caso com relação ao tórax. Aí, esse bebezinho, por si só, já vai ter uma certa dificuldade de manter o controle de cabeça. Aí, onde vai ser usado o lúdico para poder trabalhar em cima desse bebezinho, promover esse controle de cabeça, né? Outra coisa que também a fisioterapia vai começar a atuar, né? Vai ser de acordo com o desenvolvimento das fases que esse bebê depois vai conquistar. Então, vai trabalhar em cima do controle de cabeça, posições do bebê, o bebê começar a pegar objetos, né, que aí também vai ser uma fase sequencial. Seguida dessa fase, vai ser trabalhado o rolar do bebê, então, com estímulos visuais, com estímulos auditivos, para proporcionar com que esse bebê possa fazer um movimento de rolamento, né, de um lado, e depois trabalhado do outro. Seguindo a fase, de acordo também com para a fase de sentar, depois de sentar, engatinhar, andar. Lembrando que esse bebê, a evolução dele, né, o acompanhamento vai ser voltado não de acordo com a idade de um bebezinho que nasceu a termo, né, porque então ele pode ter uma certa dificuldade nesse acompanhamento. Aí o que a fisioterapia vai fazer, vai trazer o mais próximo possível do desenvolvimento neuropsicomotor do bebê que nasceu termo, né, a termo. Então, tenta trazer o próximo da normalidade, para que esse bebê possa acompanhar esse desenvolvimento. A finalidade também do desenvolvimento, de trabalhar em cima do desenvolvimento do bebê, é a estimulação precoce. Então, quanto mais precoce possível começar a estimular com controle de cabeça, com o movimento dele pegar alguma coisinha, algum objeto, levar o objeto na boca, pegar o pezinho, levar o pezinho na boca, tudo isso vai ser trabalhado juntamente com a equipe multidisciplinar. E para fazer também com que diminua o máximo possível
o atraso desse bebê com relação à função, certo? Outra coisa que também a gente sempre vai bater em cima da tecla, como fisioterapeuta, é trabalhar o cognitivo também desse bebê, é ele começar a ficar atento a estímulos, por exemplo, estímulos auditivos. Pegou um chocalhozinho, tocou ali do ladinho do bebê, ele tem que procurar o som, procurar de onde está vindo aquele barulhinho, estímulos visuais com cores vibrantes, para que esse bebê possa identificar um objeto e querer ter aquela vontade de ir lá e apanhar o objetinho e segurar. Outra coisa, a função também motora, de conseguir apanhar o objeto e manter sustentado, não apanhar e deixar cair. Então, também vai estar sendo trabalhado em conjunto o tônus desse bebê. E o interessante é que haja o casamento do profissional com a família, onde o profissional também precisa orientar a família. Por quê? Porque muitas vezes a família espera que ali o profissional opere um milagre, sendo que não é assim que ocorre, porque tudo vai ser construído de acordo com a resposta que o bebê vai estar dando ali ao tratamento. Então, é orientar para passar exercícios que o está ali brincando com o bebê, tenta colocar ele assim nessa posição, ver se ele fica quanto tempo, estimula ali o bebê nas brincadeiras, então dá ali um leque de opções de brincadeiras, onde eles possam estar promovendo também para esse bebezinho ali, para também estar trabalhando, mesmo que o profissional não esteja ali no dia do atendimento, para que eles possam estar dando essa continuidade, que aí os resultados vão ser mais rápidos e mais satisfatórios também. E muitas vezes, também o que falta é orientação, então, senta ali com o pai, com a mãe, conversa, olha, vamos lá, vamos ver, o bebezinho de vocês, lembra que ele não fazia isso? Agora ele já está conseguindo, por exemplo, ficar de bruços e tentar engatinhar. Lembra que ele ficava tentando virar e não conseguia? Aí vocês vão mostrando também, né, a evolução que esse bebê teve ali com o tratamento, que aí isso também vai ser um estímulo aos pais manter essa prática ali junto com o bebezinho, enquanto não está ali no dia da sessão, no dia do tratamento do bebê com o profissional, certo? Voltando ainda para a questão hospitalar, um dos métodos que também é bastante utilizado, que traz inúmeros benefícios por conta do contato pele a pele, e que é super válido, principalmente para os bebês prematuros, né? No caso é voltado especificamente para isso, por conta do contato pele a pele, que é o método canguru. O método canguru, além de aproximar o bebê mais da mãe, do pai, também é uma ótima forma de posicionamento do bebê para que possa colocar para amamentar. Então, isso vai ajudar bastante no posicionamento de amamentação e na proximidade do bebê com o papai ou com a mamãe. Além também de ter uma troca simultânea do calorzinho da mãe com o bebê e do papai com o bebê também. Aí saiu da maternidade, do canguru é mais específico ali da maternidade, da UTI neonatal, saiu da maternidade, o que é que pode ser utilizado, que a mamãe, que o papai pode utilizar para manter esse mesmo contato que o método canguru possibilitava. Nesse caso, tem disponível os slings, né, faixas de tecido, onde é feita a amarração e o bebê fica praticamente todo contido ali em contato com o tórax da mamãe ou do papai. Tanto a mãe como o pai pode utilizar. Nesse caso, o tecido ali difere, alguns tecidos são mais fininhos, mais frios, outros são mais grossinhos e mais resistentes. E então, dependendo do local onde você mora, você vai optar pelo tecido que vai ser de acordo com a temperatura do local onde você vive. Então, se você vive num lugar mais quente, opte por tecidos mais friozinhos, em que vai proporcionar ali também a proximidade, mas também não vai gerar um aumento da temperatura excessivo.
Se você mora num lugar mais quente, aí opte por tecido mais resistente, onde seja também mais grossinho, que aí vai gerar um calor ideal para aquela situação. E uma técnica também que eu utilizo bastante com os bebês, que eu vou até aqui colocar um vídeo para vocês, é o método Ofurô, que também já é considerado um método que ajuda o bebê a desenvolver melhor, né, a questão de ter aquela sensação de que está ainda na vida intrauterina. É uma espécie de balde com fundo arredondado, onde o bebê ele vai ser posicionado, o bumbum vai encostar lá no fundo do balde, a água vai ficar submersa até a região aqui do peitoral do bebê, um pouco próximo aqui aos ombros. E a temperatura da água vai estar em torno de 37 graus. Então, vai estar bem quentinha. Uma coisa que eu aconselho as mães também a fazer é colocar para aquecer a água um chazinho de camomila, que aí vai trazer a tranquilidade para o bebê. Então, o bebê vai ficar mais relaxado, vai chorar menos e vai simular ali a vida intrauterina que ele estava acostumado. E é ótimo para o desenvolvimento do bebezinho também. Eu vou colocar aqui um vídeo, deixa eu tentar colocar aqui, o vídeo de um dos bebês que eu fiz o ofurô, que também é uma das coisas que eu ensino os papais e as mamães a fazerem. Deixa eu tentar colocar aqui. Aqui. Tá dando para ver? Vocês visualizarem? Tá sim, tá sim. Pronto, vou colocar aqui. Deixa eu botar. Pronto. Aí, no caso do ofurô, eu também costumo colocar, como vocês puderem ver, o bebê sempre em volta da toalhinha, que aí fica com aquela sensação ali de mais conforto, né, e mais aconchegante para o bebê. Bom, gente, foi bem breve, porque é uma área, assim, que a neonatologia não é uma área que eu sigo, né, no momento, eu sigo a área da obstetrícia, então sou mais voltada para a área da obstetrícia, e as experiências que eu tive com a neonatologia foram poucas, então o máximo aqui que eu pude trazer para vocês é isso, e quero agradecer a oportunidade a vocês. Nós que agradecemos pela excelente palestra. Muito obrigado, doutora Elívia. E aí agora, então, nós vamos abrir para as perguntas. Apareceram várias perguntas aqui no chat. E, bom, eu vou fazer as perguntas, e aí vocês podem decidir quem responde e quem as outras palestrantes podem complementar, tá bem? Deixa eu ver aqui. Teve vários elogios também, tá? Começando, a Natália Santos perguntou: existe uma vacina exclusiva para os prematuros?
Acho que a gente não está te ouvindo. Isso. Agora sim, né? Sim, tá ótimo. Uma vacina que faz parte do calendário do bebê prematuro, que não faz parte dos demais, é o anticorpo que protege contra o vírus sincicial, que ele é responsável, né, por doenças graves de vias respiratórias, né, que ele causa doença respiratória grave, podendo levar o bebê a óbito. Então, como ele é bastante comum no Brasil, né, principalmente existe uma época, o período sazonal, que são períodos chuvosos, né, então existe esse anticorpo que é disponibilizado pelo SUS, né, que ele é específico para crianças prematuras. Então, ele faz parte do calendário do prematuro. Mais alguma? As demais são iguais. Ok. Tem mais uma aqui. Em alguns casos, as reações das vacinas podem ser diferentes em relação aos bebês termos? A Poliana Não existe nenhuma comprovação de um evento adverso pós-vacinação diferente no bebê prematuro, né? Então, a gente toma todos os cuidados e, como eu disse, a vacinação ela é uma prática segura e hoje em dia a gente tem muito tabu com isso, como, por exemplo, tanto com criança prematura, como também com crianças, por exemplo, que possuem reações alérgicas, por exemplo. A gente não vai deixar de vacinar uma criança porque ela é alérgica a alguma coisa. A gente vai exercer a prática segura. Então, essa como é que eu posso dizer? A gente não vai deixar ela sem essa imunidade, a gente vai exercer a prática segura da vacinação. Então, do mesmo jeito é com a criança prematura. Se ela está bem, a gente vacina. Então, por isso que precisa do acompanhamento, das consultas de puericultura, porque aí a gente vai ter toda a avaliação do desenvolvimento da criança. Se ela está se desenvolvendo bem, a gente vai vacinar a criança tranquilamente. A única diferença é que a gente vai solicitar em algumas vacinas um imuno especial, a celular, que é para ela não ter reação. Excelente. A Amanda Oliveira perguntou aqui: há necessidade de fazer correção da idade do bebê prematuro para o recebimento de alguma vacina? Não, a gente usa idade cronológica para vacinação. A única exceção é a vacina BCG, que normalmente no bebê a termo ela é tomada nas primeiras 24 horas, e no bebê prematuro a gente vai esperar ele ganhar o peso adequado para poder vacinar. Então, ele ganhando o peso adequado, aí a gente vacina. O médico autorizando, né, a gente vacina. A Mariana Rego perguntou: existe alguma imunização que só existe no calendário do prematuro? Acho que essa já foi respondida, né? Quais cuidados devem ser feitos se o prematuro não puder ser vacinado imediatamente contra algumas doenças? Como eu falei, a família, tanto que a gente vai trabalhar com toda a família quando existe uma questão do bebê prematuro, né? Então, é igual o Covid. O que é que adianta os idosos ficarem dentro de casa se as pessoas que moram com esses idosos saem, enfim, podem correr o risco de pegar o vírus e chegar dentro de casa e não tomar as medidas adequadas, né? E transmitir para esse idoso, por exemplo, ou para essa pessoa que é grupo de risco. Então, do mesmo jeito é o bebê. Então, se as pessoas que residem na casa dessa criança não tomam os devidos cuidados, eles podem transmitir algumas doenças infectocontagiosas para essa criança. Então, a gente vai ter todas as medidas, por exemplo, se as pessoas que moram dentro dessa casa, elas estão gripadas, não pegar na criança, manter um distanciamento, usar máscara, né, quando estiver perto da criança, assim como eu falei anteriormente, a gente tem que atualizar o calendário vacinal das pessoas que residem também nessa casa. Então, por exemplo, se esses adultos não são vacinados contra sarampo, eles devem ser vacinados. Então, se eles não são vacinados contra difteria e tétano, eles devem ser vacinados contra difteria e tétano, contra sarampo, cachumba e rubéola, contra hepatite, febre amarela. Então, a gente vai atualizar o calendário vacinal dessas crianças e, como eu disse, os adultos, todas essas pessoas, elas têm que tomar as devidas medidas. Do mesmo jeito que um bebê a termo, a gente não pode andar beijando, abraçando, enfim, ter todos os cuidados, né? A gente também tem que ter com o bebê prematuro, né? Porque eles estão vulneráveis, eles são
eles são mais vulneráveis. Com certeza. Muito bem, muito obrigado. A Isabela Coelho perguntou, doutora, tem alguma doença crônica mais prevalente nos prematuros? Então, depende muito da idade gestacional que o bebê nasce. O que a gente mais vê é que os bebês que nascem acima de 32 até 34 semanas assim, de idade gestacional, é mais difícil ter alguma doença crônica. O principal nesses casos acima de 32 ou 34 são os quadros de doença que podem evoluir para uma síndrome metabólica no futuro, obesidade, aterosclerose, tudo aquilo que eu falei na aula. Agora, para os bebês que nascem antes de 32 semanas, o mais comum é a gente ver as doenças respiratórias. Então, tudo que acabou sendo derivado de uma possível broncodisplasia pulmonar acaba ocorrendo no futuro asma, eles têm uma capacidade funcional pulmonar reduzida. Então, vira entre uma síndrome metabólica nos prematuros mais tardios e as doenças respiratórias. E aí, eu tenho mais uma dúvida minha também, complementando essa pergunta. Se tem alguma doença infecciosa que seria mais prevalente nos prematuros, no caos, que tem aparecido nos consultórios, provocando prematuridade? Então, normalmente, os prematuros nos primeiros meses de vida, que quando eles recebem alta, principalmente aqui no Sudeste, se eles recebem alta próximo ali do outono, inverno, entre março até agosto, é muito comum você ver essas reinternações frequentes por quadros de resfriado, que às vezes numa criança a termo seria só uma febre, não teria nada muito importante. Nesses bebês prematuros, a chance de reinternação por sintomas respiratórios e quadros respiratórios é muito mais comum. Eu acho que esse é o 90% dos quadros de doença que os bebês prematuros têm pós-alta são sintomas respiratórios, pneumonia, às vezes até uma bronquiolite, são os mais comuns. Excelente. A Isabelle Coelho perguntou, os prematuros necessitam de algum tipo de estimulação precoce? Se sim, precisa de mais estimulação em quais sistemas? Locomotor, respiratório ou algum outro? No caso, na maioria dos casos, né, seria o motor, né, o locomotor. E alguns bebês prematuros, né, acabam desencadeando, né, alguns problemas respiratórios. Nesse caso, no caso dos respiratórios, né, é feita a prática, no caso, se tiver algum com dificuldade respiratória, a expansão, só que tem que ser investigado, né, qual o problema respiratório que ele vai ter para ser feito o direcionamento da conduta. O Paulo Vitor perguntou, em relação às doenças congênitas, existe alguma maior prevalência nos prematuros? É muito relativo isso. Tem algumas crianças que a gente vê alguns defeitos de fechamento de parede abdominal, né, em relação à doença congênita. Gastrosquise, onfalocele, ou até mielomeningocele, mas não é muito comum, não é pela prematuridade que isso vai acontecer. Então é difícil. Tem algumas doenças maternas que podem causar uma prematuridade maior. Hipertensão durante a gestação, diabetes, infecções congênitas, mas não é nada que tenha uma prevalência maior justamente pela prematuridade. Alguns elogios aqui, estão de parabéns com as palestras, foram maravilhosas. Tem várias palmas também. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho que é isso, né? Bom, pessoal, então eu agradeço a presença da doutora Ana Paula, da doutora Débora, da doutora Elívia. Eu acho que com certeza enriqueceu muito o evento. Acho que vocês deixaram os contatos, né? Então, quem tiver também alguma dúvida, pode entrar em contato. E, mais uma vez, muito obrigado às três pelas excelentes palestras. E é isso, uma boa noite. Boa noite. Se tiver mais alguma, deixar alguma mensagem. Obrigada, eu queria só agradecer o convite, é muito gostoso falar sobre esse assunto de prematuridade. Maravilhoso, que possamos ter mais oportunidades. Sim. Obrigada. Tchau, tchau.